Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Estúdio Simas, um novo conceito de exclusividade. Porque sua beleza é única. O último relatório divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento revela que o mundo nunca esteve tão rico, mas também está cada vez mais desigual. No planeta, 1% da população mais rica detém 40% dos bens globais, enquanto 2 bilhões e 200 milhões de pessoas vivem na miséria ou no limiar da pobreza. Na avaliação do Índice de Desenvolvimento Humano, realizada em 187 países, o Brasil aparece em 79º lugar, com 6 milhões de pessoas em situação de pobreza. Brasileiros sem renda e sem acesso à água, luz, saneamento, educação e saúde. Equidade é sinônimo de igualdade, justiça social. Mas aí tem um detalhe importante. A igualdade nesse conceito não significa tratamento igual, homogêneo. Não se pode pensar que tratar uma criança, um adulto e um idoso da mesma forma seja equidade. Porque para ser justo, é preciso reconhecer as diferenças entre as pessoas e lidar com cada um de acordo com as suas necessidades. O tema em questão hoje é a equidade social. A nossa convidada é a Sônia Fleury, doutora em ciência política e especialista em direitos sociais. Muito bem-vinda. Obrigado. Você concorda com esse conceito de equidade? Qual a sua definição de equidade? Veja, esses conceitos estão relacionados à ideia de equidade, de igualdade, justiça, embora tenham diferenças e sutilezas, né? Por exemplo, a igualdade, ela é um conceito da esfera da política. Na natureza, não existe nada igual. Nenhum ser humano, nenhum vegetal, nada é igual ao outro. Ou seja, só a política constrói essa noção de igualdade. Então, uma sociedade constrói, né, a igualdade que ela atribui como um status político aos seus cidadãos. E para isso, para que pessoas diferenciadas, né, sejam igualadas do ponto de vista político e tenham, portanto, direitos iguais, é preciso que o Estado tome uma série de medidas políticas, né, para aumentar a equidade. Então, essas medidas são medidas que vão reduzir as diferenças que se tornam essa desigualdade uma inferioridade, porque o fato de você ser desigual, porque tem cabelo louro e o meu ter cabelo escuro, não é, em princípio, uma inferioridade, nem minha nem sua, embora a gente goste mais de um ou outro cabelo, né? Mas quando uma pessoa tem uma pele negra, né, isso pode, em algumas sociedades, ser colocado como uma diferença, né, que não só é desigual, como todas as pessoas são desiguais, mas que ela é usada socialmente para inferiorizar. E para isso é preciso que a sociedade, então, tome medidas para aumentar a equidade, né? Por exemplo, o sistema de cotas, né, dentro das universidades, já que a população negra foi uma população, né, que foi prejudicada socialmente, injustamente. Então, por um princípio de justiça social, se busca medidas políticas, né, para compensar essa diferença que foi tornada subordinação e inferioridade. Historicamente, como surgiu esse conceito de equidade? Eu acho que desde a filosofia clássica se trabalha com o conceito de equidade, embora ele tenha conteúdos diferentes dentro de um pensamento mais liberal, né, e dentro de um pensamento mais social-democrata. O conceito de equidade não é o mesmo, né? Quando eu, por exemplo, falo em equidade, eu estou querendo dizer que se refere a essas medidas que tentam, né, a reduzir as diferenças
que são diferenças que desqualificam e inferiorizam as pessoas. Num conceito mais liberal, equidade é a cada um de acordo com o que ele contribuiu para a sociedade. Então, isso aí, portanto, cada um teria direitos, benefícios diferentes de acordo com sua contribuição, que não é a minha visão. E no Brasil, como é que foi essa evolução? Acho que tem a ver com a democracia, né? Eu acho que a discussão sobre igualdade de direitos, ela é uma discussão democrática, né? Até a Constituição de 88, nós tínhamos uma situação que, por exemplo, em relação aos direitos sociais, não havia um reconhecimento, né, desses direitos universalizados para a população. Ou seja, os direitos sociais estavam subordinados à sua inserção no mercado de trabalho. Se você tivesse um trabalho formal, você tinha direito à previdência, aposentadoria e saúde, mas perdesse o emprego, você já deixava de ser cidadão. Então, a cidadania, nesse caso, estava vinculada à inserção econômica no mercado de trabalho, né? É só com a Constituição de 88 que os direitos sociais ganham a primazia, inclusive sobre a ordem econômica. Eles se separam da ordem econômica, é criado um capítulo na Constituição sobre a ordem social, né? E eles passam na Constituição a ter primazia, por exemplo, a dizer que a propriedade tem que ter uma função social. Então, ele tem primazia, inclusive, sobre a área econômica, quando antes nós tínhamos exatamente o contrário. Então, isso gerou uma grande parte da população excluída, porque nós tínhamos um mercado formal que não chegava nem a 50% da população economicamente ativa. Essa população era excluída dos direitos, né? Que são os pretos, os pobres que vivem na situação de trabalho rural, e todos isso eram empregados domésticos, autônomos, que estavam sem os direitos de cidadania, né? E que passam a obtê-los à medida que você universaliza esses direitos. Então, eu acho que é a partir dessa discussão que se vai estabelecer um princípio de justiça no país, né? E mesmo a proteção social que existia antes, ela gerava desigualdade entre as pessoas, porque cada um tinha um benefício diferenciado, né? E gerava exclusão para todos aqueles que não estavam no mercado formal de trabalho. Uhum. O Brasil é um país muito desigual, está em 79º lugar no ranking das Nações Unidas. Qual é a análise que você faz dessas desigualdades? Quais são as principais desigualdades no Brasil? Eu acho que tem primeiro que separar um pouco a ideia da desigualdade e da exclusão. A desigualdade, ela tem muito a ver com as diferenças em relação a um padrão socioeconômico, né? Então, as pessoas, para você falar de desigualdade, você fala de desigualdade referida à igualdade. Então, elas estão tão distantes do padrão de igualdade. A exclusão, ela é um princípio muito menos socioeconômico do que cultural. A exclusão é uma apartação da sociedade. Então, há sociedades que estão baseadas, constroem a sua estrutura política e jurídica baseada na noção de que as pessoas são iguais. E aí todas as políticas devem buscar justiça para aproximar-se dessa igualdade, apesar das diferenças entre elas. Já há sociedades que são baseadas no princípio da diferença, é isso que gera a exclusão. Então, por exemplo, o apartheid na África do Sul era uma sociedade que estava fundamentada na noção de que negros e brancos são, por natureza, distintos e uns superiores aos outros. E, portanto, eles não tinham nem os direitos, nem as políticas públicas, nem nada igual, né? É essa ideia que, mesmo em sociedades que constroem um aparato jurídico e político baseado na igualdade igual à nossa, né, depois da democracia, não quer dizer que não tenha exclusão, porque é uma outra normatividade que fica por baixo do pano. Uhum. É isso? Então, é muito legal que hoje em dia nós estamos tendo políticas de inclusão social. Uhum. Então, toda meninada hoje de classe média sobe lá o Morro Santa Marta para ir na quadra da escola dançar, né? Mas na hora que a moçada da periferia vai para o shopping,
Aí chama a polícia para dar cacetete, com cacetete, porque ameaça, porque aí está a exclusão, né? É o gueto, é a separação, é a apartação. Então, essas pessoas são apartadas dessa sociedade porque não se admite eles como sujeitos iguais a nós, né? Eles são, por princípio, diferentes. E essa diferença provoca medo. O outro é uma ameaça para você, né? Então, uma ideia é uma sociedade que se constrói em que o outro é parte da sociedade como você e, portanto, sugera coesão e solidariedade. Sociedades com um nível de exclusão muito grande, não só de desigualdade, mas de exclusão, o outro é aquele que te ameaça sempre, é aquele que você não reconhece. Seja o menino da favela daqui do Rio de Janeiro, seja o imigrante na Europa, né? É aquele que você não aceita como parte da mesma comunidade que você. Na sua análise, qual é o impacto dos programas de transferência de renda na redução das desigualdades aqui no Brasil? O impacto tem sido importante, né? Você tirar 40 milhões de pessoas da situação de miséria, introduzi-los numa possibilidade de consumo, né? Não há dúvida que há uma redução desse diferencial de desigualdade, especialmente entre a classe média, baixa e os pobres, né? Mas se você for lá para o Leblon, aí pegar a moçada do mercado financeiro, esses daí estão cada vez mais desiguais. Então a desigualdade no Brasil não diminuiu, ela diminuiu nos estratos menores. Claro que é muito importante você tirar as pessoas da miséria e elas poderem comer, não é isso? Mas isso não quer dizer que a sociedade brasileira como um todo esteja mais igualitária, porque há cada vez mais, não é só a brasileira, o livro está mais famoso no mundo hoje, o do Piketty, né, para mostrar que o mundo inteiro está caminhando para maior desigualdade, né? Então, apesar dos esforços, e os esforços que foram feitos não foram só transferência de renda. O impacto da transferência de renda, por exemplo, medido pelos economistas do IPEA e tal, é menor do que o impacto da criação de emprego e, fundamentalmente, do salário mínimo, né? Porque a política atual, né, nos últimos anos, tem sido... o crescimento do salário mínimo vem desde o governo Fernando Henrique, mas depois, no governo Lula, se estabelece pela primeira vez uma política que não era uma mera negociação a cada ano, mas uma política de que o salário mínimo crescerá acima da inflação. O que quer dizer que ele está sempre recuperando um pouco do poder a mais e diminuindo essa diferença entre os estratos mais baixos da sociedade. Como isso atinge mais de 70% dos benefícios da Previdência Social, né, e grande parte da população economicamente ativa, o impacto redistributivo é grande. A desigualdade continua. E a exclusão também. Pois é, e tem uma discussão justamente sobre isso que conseguiu, essas políticas, elas conseguiram aumentar um pouco o consumo dessas famílias, mas isso não significou o acesso ao saneamento, por exemplo, elas continuam sem acesso à saúde, a saneamento. Claro, a própria classificação que você mencionou anterior, que é esse ranking internacional, o Brasil está na 79ª, eu acho, 8ª posição, mas ele cai 16 pontos, né, quando você considera esse outro tipo de dado, né, que são acesso aos serviços públicos, né? Então, você é desigual do ponto de vista da renda, mas é muito mais desigual ainda se você considerar acesso a bens coletivos, né, bens que o Estado distribui muito desigualmente, não só entre os grupos sociais e econômicos, mas também entre as regiões do país, essa distribuição é muito grande. Você atravessa o túnel Rebouças e acabaram as árvores. Você não vê mais, no meio, você não vê árvore nenhuma. Isso é um bem público, você poder ter
um verde, teatro, tudo mais. A Lagoa é uma maravilha, mas vai atravessa o túnel para você ver onde mais você tem teatros, cinema, árvores, parques. É muito mal distribuído, né? Você tocou no ponto aí ambiental e um conceito mais recente até é a equidade intergeracional, né? Que é a proteção aos direitos das gerações futuras de acesso aos recursos mesmo, né? Exato. Que são Então, finitos. nós temos hoje que garantir, né, a qualidade de vida das gerações que estão aí, né? E para isso, se nós só fizermos transferência de renda, mas não tivermos, né, sistemas públicos de educação e de saúde adequado, essas pessoas não terão capacidade de competir, né? Não adianta você pensar que, porque nós hoje temos a maior parte das crianças todas na escola. Então, houve um aumento grande da cobertura nos últimos anos, da cobertura do ensino básico, não é isso? Mas nós temos os piores índices do PISA, comparado com países que são mais pobres do que a gente. Então, as pessoas estão indo à escola e não aprendendo. Estão indo ao serviço de saúde ou não conseguem ser atendidas, ou às vezes a qualidade não é desejável. Então, você está... Em vez da política social, ela está sendo uma política para aumentar a equidade, no sentido de reduzir essas desigualdades do mercado, ela está reproduzindo essas desigualdades. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua falando sobre equidade social. O Em Questão volta em instantes, até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Estúdio Simas, um novo conceito de exclusividade. Porque sua beleza é única. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Estúdio Simas, um novo conceito de exclusividade. Porque sua beleza é única. O Em Questão está de volta falando sobre equidade social. Nossa convidada é a Sônia Fleury, doutora em ciência política e especialista em direitos sociais. A gente tocou num assunto no primeiro bloco, eu queria que a gente falasse mais um pouquinho agora sobre a questão da equidade racial. Qual é a sua análise da política de cotas? Ela realmente consegue combater essa desigualdade? Pessoal, se tem dois tipos de desigualdades que são de natureza distinta. Uma é a não aceitação do outro, que se baseia em não reconhecimento. Então, isso não é uma diferença econômica, necessariamente. E outras já são desigualdades que envolvem diferenciações econômicas, pessoas mais pobres e mais ricas, né? Então, no caso, por exemplo, dos gays, não é necessariamente que a pessoa tenha dificuldade de ser reconhecida socialmente por ser pobre ou rico. Então, as medidas de combate à discriminação, né, da população gay, elas têm que ser medidas que voltadas para o reconhecimento, né? Então, a parada gay, né, tornar essa questão habitual, né, e discutir os direitos que eles possam vir a ter, né, como cidadãos desse país. Outra coisa é quando você tem desigualdade socioeconômica. No caso da questão racial, são as duas coisas juntas, assim como na desigualdade de gênero. Também costuma ser de não reconhecimento da qualidade do trabalho das mulheres, de não retribuição econômica do mesmo valor, né? Você vai ver que as grandes empresas, que sejam sempre os homens que são os diretores, as mulheres servem a eles, né, de alguma maneira. Nas mesmas funções, às vezes nas mesmas funções, ganhando diferente. Então, aí você tem combinado discriminações que são de reconhecimento e socioeconômicas, que é o caso da população negra, né? Então, a própria população negra, começando com o movimento negro nos Estados Unidos, fez um grande esforço no sentido de reconhecimento.
a ideia que veio lá dos anos 60 de Black is Beautiful, né? Porque ser negro era ser feio, era ser macaco, como dizem hoje nos estádios, não é isso? Como se não pudesse ser bonito. Então hoje há uma valorização que a própria população fez, né, do seu corpo, dos seus lábios mais grossos, do seu cabelo, das trancinhas e tudo mais, que hoje se estende por várias outras pessoas que usam essa estética porque ela foi transformada em padrão de beleza também. Então, hoje, essa questão foi da própria população. Mas a população, né, também tem diferenças que não são só de reconhecimento, são socioeconômicas. E tem né? resultados históricos, né, também, que são, né? Claro, que nós tivemos, né, foi o último país a acabar com a escravidão e, não por acaso, né, 2 anos antes de acabar, se criou a primeira lei de propriedade da terra, de tal forma que as pessoas foram libertas para morrer de fome ou se empregarem por nada, porque elas passaram a não ter, porque até aquele momento, né, você tinha livre acesso à terra, ocupava e pronto, tinha terra para todo mundo. Mas na iminência, né, de que os escravos fossem libertos, se criou o Estatuto da Terra, né, uma lei que proibia o acesso deles à terra. Então, subordinando-os de toda maneira economicamente, né, já que não podia subordinar como o regime de escravidão. Então, essa população ela sofre dessas duas diferenciações, né, que a subalterniza constantemente. Então, a busca, né, da população de superar diferença socioeconômica não é só para negros, né? Mas, se você for olhar nas periferias, grande parte da população é negra ou mulata, assim como se você for olhar nas cadeias, né? Quem está preso também é negro ou mulata. Então, não é por acaso isso. Né? Então, você precisa superar essas diferenças, né? E, ao fazer, como superar, como introduzir medidas de equidade. Medidas de equidade tratando-as a partir da sua diferença, dando a elas, né, um plus para que elas possam ter capacidade de competir em situações mais ou menos igualitárias. Senão não teriam como entrar na universidade, a não ser por cotas, ou a partir do ProUni para os que têm dificuldade socioeconômica, que introduziu 100 mil pessoas por ano, né, das classes que antes estavam vedadas a possibilidade delas terem uma profissão universitária, que hoje já podem ter. Né? E os resultados, o que a gente vê, que antes já, porque a universidade pública, a qualidade do ensino vai cair, as pessoas não vão poder acompanhar, e o que se vê é que quando isso é bem feito, inclusive acompanhado com outras medidas, porque a pessoa precisa comprar livros, ela precisa às vezes de ter apoios, né, para se desenvolver, já que ela teve todo esse déficit, os resultados são bastante similares. Não houve nenhuma hecatombe como se previa, que era base de um preconceito do elitismo que está aí sempre. Né? Quais foram os outros avanços da nossa sociedade aí nas últimas décadas? Eu penso que as mulheres também conseguiram conquistar, né, desde a Constituição, por exemplo, aumentando o tempo, né, de licença maternidade. Nós nunca conseguimos fazer valer a lei de que as instituições, empresas com um número grande de mulheres deveriam ter creches. Isso não é uma lei que não pegou. Né? Então as pessoas sofrem. Então acho que está por conquistar isso, né, que as pessoas, porque grande parte das mulheres não pode se desenvolver, seja como profissionais, seja como empreendedoras, porque tem que ficar cuidando dos filhos. Né? E se você tivesse creche, elas poderiam estar desenvolvendo suas potencialidades. Ou elas estão cuidando dos filhos dela, ou elas estão cuidando dos filhos nossos. E deixando os filhos dela na rua, ou deixando com a mãe delas. Porque aqui no Brasil ainda a classe média tem, né, esse privilégio de ter uma pessoa para cuidar dos seus próprios filhos, já que a gente mesmo acaba não cuidando. Né? Eu li um texto seu que você falava dessa questão do cuidado, não exatamente com as crianças, mas com os idosos, que deveria ter uma remuneração, deveria ter as pessoas que são as cuidadoras, né, dos idosos, das crianças, deveriam ser incluídas aí na Previdência, na Seguridade Social, né? Isso, porque cada vez mais, né,
nós temos que desvincular a ideia da proteção social com o trabalho. Antes, era uma visão machista, a ideia de que o homem trabalhava, ele era o provedor e, portanto, ele tinha o benefício da Previdência Social e a mulher e filhos eram dependentes, né? Hoje em dia não é assim, a mulher está no mercado de trabalho cada vez mais. Então, aquele tipo de trabalho não remunerado da mulher, que era a segunda jornada de trabalho, ou a primeira, fundamentalmente, que era o cuidado, isso saiu de ser alguma coisa que a mulher fazia, porque hoje ela está no mercado, e que precisa alguém fazer. Ou então você vai internar todo mundo em instituições. O que é muito mais caro. O que é muito mais caro e muito pior. Né? Então, as sociedades mais avançadas, elas têm caminhado para não ter mais o benefício só ligado ao trabalhador, né? Mas também aquelas pessoas que provêm um cuidado, né? Que seja na casa das pessoas. Com relação a idoso, esse é um grande problema hoje em dia. Quem vai cuidar dos nossos idosos? Né? Se as mulheres estão trabalhando, ou eles vão ser todos abandonados em instituições públicas. Não tem sentido isso. Né? Então, acho que é preciso criar esses mecanismos de política pública pensando na sociedade que nós já temos, né? Que é uma sociedade que está fazendo uma mudança demográfica grande, com cada vez mais idosos vivendo mais tempo e dependendo de cuidados específicos. Outro grande gargalo é o acesso à saúde, né? Mesmo com o aumento dos investimentos nessa área, isso não está significando um maior acesso da população, né? Na verdade, houve aumento de gasto e pouco aumento de investimento. Na verdade, para investimento mesmo, ele foi muito menor do que o necessário. Então, nós temos uma rede que ela é muito concentrada, né, nas grandes cidades, e ela não conseguiu se descentralizar de acordo com as necessidades da população. Então, as diferenças regionais são enormes e as diferenças para o acesso da população também são muito grandes. Isso tem a ver com um déficit enorme de financiamento que o sistema de saúde tem sofrido. Então, você universalizou, né, mas não colocou os recursos necessários para isso. Então, até uma deterioração do setor público de excelência, o Hospital dos Servidores, o da Lagoa, eram todos os setores de excelência, ficava ali o presidente da República e tal. Só que a excelência para alguns poucos. Quando você abriu a comporta, né, universalizando, e ao mesmo tempo tirou o dinheiro, porque o dinheiro ficou na Previdência Social e não veio, né, o recurso suficiente para isso, embora ele tenha aumentado agora nos últimos anos, é muito pouco em relação a países mais pobres que a gente, da própria América Latina, o gasto nosso em saúde. Então, essa questão tem levado a iniquidades muito profundas, né, e a população se vê isso todo dia. Né? E essa iniquidade se traduz, né, eu fiz uma pesquisa sobre isso, numa uma peregrinação. Acho que essa é a manifestação da iniquidade. A pessoa não tem, embora se fale do direito à saúde, o que é o direito? É a garantia. Está lá previsto na Constituição, né? É a garantia. Quando você tem direito, você tem uma expectativa de garantias, né, de que você vai receber quando necessitar e tudo mais. E na saúde você não tem essa expectativa. A população não sabe se vai ser atendida, se vai receber, e então ela começa a desenvolver estratégias de peregrinação, ela sai de um local, vai para outro, até conseguir ser atendida ou morrer no caminho. Então, e apesar de você ter conseguido aumentar recursos, criar certas formas, por exemplo, o SAMU, tem funcionado relativamente bem, né? Mas às vezes recolhe a pessoa e não tem uma garantia de vaga, uma UTI para colocar, porque isso não tem suficiente e às vezes não tem nem uma coordenação suficiente entre esses vários atores. Então, para mim, isso manifesta o que eu chamei de contradireito à saúde. Então, você tem na lei o direito à saúde, mas na prática você tem o que eu chamo de contradireito, que é essa discriminação das pessoas e que vai refletir inicialmente nas pessoas pobres e que
Agora, a classe média, que parecia falar, eu não tenho nada a ver com isso, porque eu tenho meu plano de saúde, começa a perceber que está chegando lá. Porque hoje, num plano de saúde, você também não consegue marcar, você também não consegue ser atendida, coisa que há anos atrás seria impensável. É certo? Porque é óbvio, quem dá o padrão é o setor público. Porque se ele não for bom, por que o setor privado vai melhorar? Você não tem para onde correr. E é isso hoje, acho que esse elitismo da classe média, que se preocupou muito pouco com o problema do SUS, porque isso era uma questão de gente pobre, ou com o problema da escola pública, porque esse era um serviço de pobre para pobre, na medida em que ela começa a ver que a educação privada está se deteriorando, os resultados do PISA são péssimos para as escolas privadas também. Hoje em dia, na pesquisa de satisfação, as pessoas deram uma nota melhor, os que foram atendidos no SUS e os que foram atendidos pelos planos privados. Então, começa a se perceber que o buraco é mais embaixo. Ou você tem um setor público que funciona e que dá o parâmetro, porque aí você escolhe se quer estar num ou no outro, mas você vai para o outro, que o outro é melhor. Senão ele abaixa de qualidade também. É preciso, na sua opinião, redefinir os papéis aí dos planos particulares, da saúde privada com a saúde pública? Eu acho que é preciso, pelo menos, fechar as veias abertas do SUS. Onde o dinheiro escorre no SUS, que ele some. E ele some porque o setor público, de certa forma, financia o privado, através de renúncias fiscais. Por exemplo, a pessoa da classe média é incentivada a ter plano de saúde e escola privada porque deduz aquilo tudo no imposto de renda. Então, você não paga, o Estado deixa de recolher o imposto que lhe é devido para favorecer essa classe a ir buscar um setor privado. Esse setor está sendo beneficiado, tem subsídios, tem vários, tem também subsídios para medicamentos, uma série para equipamentos, para importar. Então, são várias formas com que os recursos públicos são gastos para patrocinar o setor privado. Depois, a utilização que os beneficiários de planos e seguros de saúde fazem do SUS, e que os planos não querem ressarcir. Só nos últimos anos, a mais recente, é que a ANS está tomando algumas medidas, mas assim mesmo, muito precárias, em relação ao volume da dívida que se acumulou durante todos esses anos, e eles alegam que é direito de todos, dever do Estado, portanto, a pessoa é atendida ali e eles não querem ressarcir. E ficam na justiça protelando isso indefinidamente. Então, tem vários canais pelos quais esses recursos passam de um lado para outro, inclusive com dupla porta de entrada, em serviços que atendem de uma forma diferente o paciente do SUS e outra o que é de planos. Então, são iniquidades que se reproduzem dentro do sistema, sempre privilegiando o setor privado. Nós vamos fazer um breve intervalo e na volta a gente continua falando sobre equidade social. Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Estúdio Simas, um novo conceito de exclusividade. Porque sua beleza é única. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Estúdio Simas, um novo conceito de exclusividade. Porque sua beleza é única. O Em Questão está de volta com o tema Equidade Social. Nossa convidada é a Sônia Fleury, doutora em Ciência Política e especialista em Direitos Sociais. O que hoje é o principal empecilho? Quais são os principais empecilhos para que a gente consiga, de fato, combater as desigualdades no Brasil?
Eu penso que nós deveríamos voltar ao texto constitucional e implementá-lo. Eu acho que uma sociedade só consegue combater as iniquidades quando ela coloca o exercício do poder e da distribuição de bens públicos sobre um critério de justiça social e de direitos iguais para todos os cidadãos tratados de acordo com as suas necessidades. Acho que isso não acontece no país. Então, a gente precisa voltar a isso em várias formas. Nós não podemos aceitar, né, que tenha um Estado de Direito democrático, que já não se torturam mais os jovens de classe média, mas que se possa torturar os presos comuns. Ou que a polícia possa entrar na periferia atirando porque deve ser bandido se está correndo. E a classe média brasileira e a elite aceita isso como normal, que exista um estado de exceção para os pobres e um estado de direito para nós. Quer dizer, isso não constrói equidade e nem democracia. Então nós precisamos exigir, né, os direitos para todos. E para isso é preciso rever um conjunto de mecanismos que são mecanismos que reproduzem as desigualdades. Por exemplo, o sistema tributário. Embora os empresários fiquem reclamando e dizendo que do impostômetro e tudo mais, mas se você pegar o imposto de renda, quem paga é a população mais pobre, que paga mais proporcionalmente ao que ganha. Assim como até quem ganha Bolsa Família, se você não está desonerando a cesta básica, às vezes desonera a cesta básica, mas não outros bens que a pessoa consome, então ela está pagando imposto também. Então, quanto mais pobre, mais paga. Então, a reforma tributária que nós temos que fazer não é só para resolver problemas técnicos, é um problema político, de iniquidade. Há problemas técnicos, há um emaranhado de leis, são milhares de leis diferentes, mas essa não é a grande questão. A questão tributária séria é que ela é extremamente perversa, a forma como o dinheiro público é captado. Outra questão é como ele é gasto. Então, a arrecadação é perversa, e o gasto é discricionário. Ele é um gasto que privilegia certos grupos da sociedade em detrimento de outros. Ao ter, por exemplo, se você aceita, uma qualidade de escola, ou de hospital, ou de ambulatório que não funcionam, que não tem nenhuma resolutibilidade, você está jogando dinheiro para outro lugar. Então, eu acho que esses tipos de sistemas de proteção social, especialmente de saúde, educação, são sistemas em que o que é mais importante é esse encontro entre dois seres humanos. O aluno, o professor, o profissional de saúde e o paciente. Então, se não investir nos recursos humanos, será impossível. Se nós não tivermos carreiras decentes, as pessoas vão abandonar isso e ficarão apenas os piores. Ou aqueles que são muito sonhadores, mas que vão se enfrentar a realidade que não tem condição, de tratar as pessoas, de ensinar as pessoas. Então, eu acho que, ao invés do Estado desistir do setor público, nós temos que fortalecer o setor público. E o que está havendo é uma desistência. Está com muito problema, então eu terceirizo. Não tem dado certo essa terceirização. Você vai na UPA e ela tem os mesmos problemas que tinha o hospital antes de ter a UPA, porque também não tem o profissional, porque também não tem o medicamento e tudo mais. Então, não é um problema de terceirizar a gestão que vai resolver o problema da gestão pública. Então, é preciso regular, porque estes bens não são mercadorias. Eles podem ter empresários, é claro que vão ter empresários que vão produzir medicamentos, mas não podem ser eles a definir o uso público disso. Porque senão você vai ter doenças que dão lucro e outras que não dão. Por isso hoje se fala em doenças negligenciáveis. São as doenças dos pobres
que as empresas farmacêuticas não estão interessadas Ninguém em fazer investe, né? medicamentos, porque não dão lucro. Então, os governos têm que fazer isso. Então, quem tem que regular, né, a ação do mercado nessas áreas que não deveriam ser mercantilizadas totalmente é o setor público, e ter o bem público e não o interesse lucrativo como princípio, senão não tem equidade. Você falou em 2 pontos que são primordiais, né, que é o fortalecimento das carreiras públicas, Do né? setor público como um todo, né, profissionais. dos recursos tanto para investimento na melhoria, né, da infraestrutura. Né? A infraestrutura das escolas e dos serviços é precaríssima. Então as pessoas às vezes desanimam, por mais sonhador que seja, porque não dá. Você não tem como trabalhar naquela situação. Então é preciso fazer um investimento nisso, agora, e também um investimento nas carreiras, que quer dizer valorização monetária, mas não é só isso. As pessoas não agem só por interesse monetário. É claro que todo mundo quer ganhar bem, mas há outros estímulos, né, de você sentir que está fazendo um trabalho que está dando certo, que você tem condições de trabalhar, que há todo um incentivo para aquilo, né, que não tem acontecido. É como se a sociedade brasileira tivesse desistido do setor público. E eu ouvia muito isso nos hospitais, quando eu estava fazendo essa pesquisa. Todo mundo dizia, seja lá o gestor até o usuário, setor público é assim mesmo. Não é não. Se for desse jeito, não tem democracia. Então nós estamos abrindo mão da democracia, porque só pode ter efetivação de direitos se tiver um setor público funcionando e bem. Não vai ser através do mercado, porque o mercado vai vender de acordo com a capacidade que cada um tem para comprar o bem. Né? Então a equidade depende do fortalecimento do setor público e não de abrir mão dele. Você falou aí no fortalecimento do SUS, da educação, né, do setor público, dos serviços públicos como um todo, mas tem também a questão da participação das pessoas nas decisões, né, de melhorar a participação das camadas da população, de todas as camadas, né? Eu acho que nós temos que ir além dos mecanismos que já foram criados, como conselhos, conferências setoriais, para ter uma incidência maior no processo decisório, no processo que define as prioridades, que não necessariamente passa por esses canais. Um mecanismo que a Constituição assegura, né, que está no artigo 14 da Constituição, são esses mecanismos de referendo, de plebiscito e da iniciativa legislativa da população. A lei mais importante, né, que é a lei da ficha limpa, foi feita pela própria população. No entanto, a regulamentação dessa iniciativa legislativa, ela é extremamente dura com a população. E você, para conseguir fazer que a população consiga colocar uma lei lá, ela tem que ter 1.500.000 eleitores, quando para criar um partido político você precisa só de 500.000. Ou seja, dá para criar 3 partidos políticos. Então ela favorece criar pequenos partidos lei, né? E para você colocar. E quando chega lá, não quer dizer que ela vai andar. Porque é preciso que algum deputado a assuma como dele para que faça aquela coisa andar e talvez não mande. Então, quer dizer, é preciso mudar isso, porque a população provavelmente seria a que teria mais condições de fazer um projeto de reforma política, já que os parlamentares não querem reformar aquilo que beneficia eles mesmos. E o governo não consegue aprovar nenhuma reforma nessa área. Então deveria vir por uma iniciativa popular legislativa. Mas, como isso é um assunto complicado, difícil, é mais difícil conseguir mobilizar a população para assinar esse tipo de coisa. Então eu acho que aumentar e facilitar a participação legislativa da população e, ao mesmo tempo... Com novos modelos, né? Já que os que estão aí não... Eu acho que tem que mudar essa regulamentação da iniciativa legislativa, né? E criar conselhos, por exemplo, também intersetoriais, que possam pensar a política de uma forma mais completa, e não saúde aqui, educação aqui, previdência, assistência, cada um no seu quadrado, quando a população vive num único território, né? Então, acho que é preciso transcender os mecanismos que nós fizemos até agora, né? Agora, também é preciso ter maior transparência nas contas públicas. A população não pode acompanhar
né, o nível de intransparência que nós temos nos gastos públicos. Mesmo com a lei da transparência, que você pode requerer, né, que o Estado te apresente certos dados, eu já tentei, e é muito difícil, porque a alegação do Ministério da Fazenda é que ele só pode fazer te dar os dados que já existem lá. Dependendo da forma com que você pediu, você estaria exigindo que eles fizessem um trabalho para você e que, portanto, eles não têm tempo nem como fazer. Então, isso não era para ser assim, isso era para já estar tudo claro. Né? Então, é uma acho transparência não tão transparente assim. O uso de tecnologia da informação não é incorporado mais prontamente para a transparência, porque isso impediria a corrupção. Então, por mais dinheiro que você tenha posto para ter o cartão SUS, não funciona no país inteiro. Por que não funciona? Porque fica mais difícil roubar. Né? Então, como é que você vai superfaturar, fazer isso se tiver os dados mais acessíveis para todo mundo ver? Então, a transparência e o acesso à informação, a exigência de prestação de conta do gestor, né? Eu acho que e qualificação, da qualidade ao serviço, colocar metas, remunerar por metas, não precisa privatizar nem terceirizar. Para isso, dentro do próprio setor público, você pode premiar, né, quem conseguir cumprir metas e ter metas claras de qualidade aonde que nós queremos chegar. E o que for muito ruim, fecha. Porque a vigilância sanitária pode fechar um botequim, mas o Ministério da Saúde não pode fechar um hospital que funciona precariamente, que deixa as pessoas morrer na porta, devia fechar. Ou melhora, ou fecha. Tudo isso aí passa também por uma questão de educação, né? Das pessoas conhecerem os seus direitos também, poderem lutar pelos seus direitos, né? Isso aí, né? Eu acho que cada vez mais nós devíamos tratar essa questão dos direitos e da Constituição como alguma coisa que devia se aprender no primário. Né? Como é que funciona o judiciário? Ninguém sabe. Eu dou aula disso na pós-graduação, como é que funciona o sistema político brasileiro e as pessoas que são a elite, que vai lá para a Fundação Getúlio Vargas fazer mestrado e doutorado, fica surpresa. Mas por que essas coisas não são ensinadas, né, na escola primária e secundária? O papel de cada poder. Né? E como é que funciona, né, quais são os sujeitos, por que não se lê a Constituição? É tão interessante a Constituição brasileira. Né? E as pessoas... Então, eu acho que nós temos que aprender a ser democratas no cotidiano da nossa vida e a exigir democracia também na vida, em todos os aspectos. Qual é a tua expectativa para o Brasil aí nos próximos anos da gente reduzir aí essa desigualdade? Vamos conseguir? Estamos no caminho? Não estamos? Eu acho que há estruturas de poder muito perversas, né, que seguem mantidas, né, e que são mais difíceis de demover. É impressionante que qualquer político exerça cargo por 4, 5 anos e fica rico. E a sociedade não faz nada, né? Como se fosse natural que uma pessoa que é um servidor público fique rico. Né? Então, acho que nós temos primeiro nos indignar para que as coisas possam mudar. Quando a moçada foi toda para a rua acordando, eu fui também. Eu acho que é isso aí, tem que indignar, tem que se organizar e tem que ver quais são os canais, né, de transformação que se oferecem. São pequenos em relação à democracia representativa, né, mas eu acho que você não é democrata se você perder a esperança. A desilusão só nos leva para o conservadorismo, né, para o fundamentalismo. Então, acho que é uma sociedade que gosta de enfiar as coisas debaixo do pano, que prefere deixar que as pessoas morram porque não quer discutir o aborto, quando a América Latina inteira está discutindo. As mulheres dos políticos todas fizeram aborto, só que elas fazem em clínicas melhores e as mulheres pobres vão ter as intercorrências de várias delas morrendo. É um grave problema de saúde pública, mas não podemos discutir isso. Né? Assim como nós não podemos discutir descriminalização das drogas, porque nós estamos metendo cada dia mais meninos pretos e pobres que dentro das presidiárias, que já não cabe mais ninguém. Então, eu penso que esse moralismo, esse falso moralismo da sociedade brasileira, ele não é só fundamentalista, ele é extremamente conservador.
Ao fazer isso, nós estamos prejudicando uma camada muito certa da população. Não é qualquer um, não. É para manter a elite sendo elite e os pobres subordinados a essa lógica da ausência de direitos. Infelizmente, nosso tempo terminou. Nós agradecemos a participação da nossa convidada, Sônia Fleury, e a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Eu espero você. Até lá!